Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura desse livro, Palavras para Hoje, Antigo Testamento, do Warren Wiersbe. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos para o dia 44. Vamos lá. Antigo Testamento, dia 44. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças nem um só dos seus benefícios. Salmo 103, 2. A palavra benefício deriva de duas palavras latinas que juntas significam fazer o bem. Porque Deus é bom. Ele faz o bem. Deus não pode fazer o mal. O que ele faz talvez não pareça bom para nós no momento, mas se Deus faz, é bom. Até o espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Há 3 elementos envolvidos nesse assunto de bênção do Senhor por seus benefícios. Primeiro, memória. Lembramos-nos do Senhor. Em meu primeiro ministério pastoral, tenho visitado pessoas Em meu ministério pastoral, tenho visitado pessoas cuja mente está afetada pela demência. E essas visitas geralmente me deprimem. Quando a memória para de funcionar, as pessoas não se conhecem, não conhecem os outros, não sabem onde estão e nem por que estão ali. A memória é uma dádiva preciosa de Deus. No entanto, nós não lhe damos devido valor. Imagine se todas as manhãs tivéssemos de reaprender o nosso nome, endereço, alfabeto, sistema numérico e os nomes das pessoas com quem convivemos. Viveríamos quase isolados da realidade. O povo de Israel se esquecia com frequência de Deus e adorava os ídolos de nações vizinhas. E Deus teve de disciplinar seu povo. Em seu discurso de despedida a Israel, no livro de Deuteronômio, Moisés repetiu muitas palavras, lembre-te e não se esqueça. Algumas vezes diz, lembrar-te-ás de que fostes escravos no Egito. Sempre que se esquecia de quem era e do que Deus havia feito por ele. O povo de Israel pecava e pagava por sua desobediência. Toda igreja local deveria ter um domingo da herança anual e revisar toda a história da igreja para educar os novos membros e lembrar cada um o que Deus fez. Perder a sua história é perder a sua identidade. O segundo ponto é sobre a misericórdia. Agradecemos o Senhor. O Senhor deu aos israelitas o sábado semanal e as 7 festas anuais para lembrar-lhes da sua graça e da sua misericórdia. Levíticos 23. A nação também construiu memórias especiais para testemunhar os principais eventos da história. As igrejas reúnem-se no dia do Senhor para comemorar a ressurreição de Cristo. O povo se lembra da sua morte e segunda vinda, quando se reúne à mesa do Senhor. Temos também datas especiais como Natal, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa e Domingo da Reforma, e todos em memória de eventos especiais na história da igreja. Tanto as igrejas de Éfeso quanto as igrejas de Sardes necessitaram que suas lembranças forem reavivadas, Apocalipse 2:5 e Apocalipse 3:3. Algumas igrejas que hoje e talvez algumas igrejas tenham hoje a mesma necessidade. Terceiro ponto, ministério, servindo ao Senhor. Comemorar as obras passadas de Deus não significa desprezar as presentes e as futuras, mas recordar os eventos passados pode ajudar-nos a receber um novo entendimento espiritual e motivação para servirmos ao Senhor hoje e planejarmos o futuro. Um famoso filósofo escreveu: aquele que não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Quando Paulo concordou com os presbíteros de Éfeso
e relembrou o passado a fim de avaliar o presente e planejar o futuro. Atos 20, do 17 ao 38. Se as equipes esportivas se aperfeiçoassem quando assistem aos replays de suas jogadas, não poderiam também relembrar o passado e nos tornar cristãos melhores? A gratidão é o elemento principal da vida cristã. Em vez de imitar Israel e esquecer as bênçãos de Deus, os seus conselhos, Salmo 106, 13, devemos louvá-lo e comemorar a sua bondade para conosco. Deus não se esqueceu de nós e não há motivo para nos esquecermos dele. Mas não esquecerei de ti, eis que te tenho, na palma das minhas mãos te gravei. Isaías 49, 15, 16. Eu quero ler algo que a gente já leu aqui bem no inicinho. A palavra benefício deriva de duas palavras latinas. O texto ele começa exatamente assim. Que juntas significa fazer o bem, porque Deus é bom. Ele faz o bem. Deus ele não pode fazer o mal. O que ele faz talvez não pareça bom para nós no momento. Mas se Deus faz, é bom. Presta atenção, Deus ele é bom e nada do que Deus faz é mal. Às vezes você pode estar passando alguma situação em que você olha e fala assim, isso aqui, certeza não é bom. Não é bom sim, porque se Deus fez, é bom. Escreve para mim no chat, se Deus fez, é bom. Eu preciso que nessa manhã a nossa cabeça esteja nesse lugar. Se Deus fez, é bom. O problema é que a gente quer duvidar do caráter de Deus. Nós convivemos com pessoas tão sem caráter ou de caráter tão duvidoso que a gente não entende qual é a grandeza do caráter de Deus. Mas eu preciso que vocês saiam daqui cientes de que se Deus fez, é bom. Não importa. Deus fez aquilo ali, fez, é bom. Poliana, mas por que eu estou passando esses desafios? Porque sem desafio não tem crescimento. A terra, gente, é o único lugar em que você pode adorar a Deus em meio à dor. É o único lugar. Não existe outro lugar no qual você pode adorar a Deus em meio à dor, a não ser na terra. No inferno, ninguém adora a Deus. No céu, a adoração a Deus é feita sem dor. Aqui nós temos os espinhos na carne e a adoração. Onde você vai estar? Poli, eu vou estar no centro da vontade de Deus. Então presta atenção. Se Deus fez, é bom. Agora a questão é, você tem contado com Deus para o seu dia a dia? Você tem contado com Deus para suas circunstâncias? Você tem chamado Deus para a tua história? Porque se você não tem chamado Deus para a tua história, é com você. Mas você precisa entender que se Deus fez, é bom. E não é porque esteja acontecendo na sua vida alguns desafios, que é o demônio. E não é porque estejam, algumas situações na sua vida ali, conflitórias, é o inimigo. Não, não é o inimigo, é Deus. E se Deus fez, é bom. Existem processos que a gente só consegue amadurecer na dor. Quem aqui é mãe de criança ou convive com criança sabe. Quando a criança está crescendo, é uma reclamação, gente. E dói a perna, e dói o braço, e dói a cabeça, e dói o pescoço, e dói o quadril, e dói o pé, e dói a mão, e dói a junta, e dói a coluna, dói a cabeça, dói tudo. Dói a orelha, né? Eles inventam dor para tudo, mas não é que eles estão inventando dor para tudo, é porque está doendo. Sabe por quê? Porque crescer dói. Sabe quantas vezes nos últimos anos eu falei a frase, meu filho, te acalma que crescer dói? Aqui para as crianças daqui, inúmeras. E dói os dentes quando está crescendo, é ou não é? Dói. Nós passamos por dores físicas e emocionais. Porque crescer, gente, dói, não é pouco não. Dói e dói muito. O problema é que a gente quer passar pelas situações sem sentir nada.
Você não pode passar um conflito, que é o diabo, não. Provavelmente o que você está passando, Deus te colocou nesse lugar para te testar. Mas não é para te humilhar, é para te testar, para você crescer. Para você ser levado a um outro nível. Sabe para quê? Para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. José, antes de ser governador, ele foi escravo por mais de uma década. Davi, antes de ser rei, ele ficou por detrás das malhadas e depois foi ser perseguido pelo rei, também por mais de uma década. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes, na orla das vestes de Jesus, no cantiquinho, só tocou. E ela foi curada. Por mais de uma década ela esteve ali. Tinha um homem que ele não andava, ele era paralítico, ele estava na beira do poço de Betseba, né? E ele ficou ali por mais de 3 décadas. E ali eu posso falar da mulher corcunda, mais de 18 anos, né? Mais de uma década. Então, várias histórias no qual a gente tem na palavra para animar a nossa fé, para te contar que se você está passando um desafio muito pesado e de muito tempo, não é que Deus te esqueceu, é que Deus está te preparando para o próximo nível. O tamanho da sua entrega vai ser o tamanho da tua adoração. Escuta, o tamanho da tua entrega vai ser o tamanho da tua adoração. Se a tua entrega for muito, tua adoração vai ser enorme. Grandes desafios, eles são entregues a coração de adoradores. Sabe por quê? Porque você vai ter que contar o teu testemunho. E testemunho é forjado na dor. Gerar um testemunho, gente, ele dói, mas não é pouco não. Mas dói muito. Dói, mas dói com força, não é? Então deixa eu te falar uma coisa. Submeta-se ao Senhor. Submeta ao Senhor. O primeiro ponto para que a tua vida seja uma vida de sucesso é você se submeter ao Senhor. Quando Maria ela se acha grávida, ela produz um cântico lá em Lucas capítulo 1, chamado Cântico de Maria. Está lá na casa de Isabel produzindo esse cântico. Escuta. Ela começa assim: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se consola em ti, o meu consolador, que se atentou ao temor do Senhor e deu em mim, dentro de mim, o meu Salvador. Né? Quem queria salvar ela era o fruto do ventre dela, para que ele fosse o meu Senhor. Então assim, olha o tamanho da entrega. Olha o tamanho. Ela estava cheia de desafios, ela tinha acabado de receber uma topada de José. Porque ainda em Lucas capítulo 1, ela vai contar para José que ela está grávida e José intenta deixá-la em secreto. Ele casca fora. E aí o que ela faz? Ela vai para a casa de Isabel. Ela fica por lá. E o que ela produz no meio da dor? O Cântico de Maria. Né? Pelo amor de Deus. Olha a inspiração que a gente tem. Olha a inspiração. Então, presta atenção. Todo mundo está passando um desafio. Eu escutei de uma pessoa recentemente falando assim: você fala o que você está falando porque você não passa o que eu passo. Eu falei: eu realmente, minha filha, eu não passo o que você passa, mas você não passa o que eu passo. Os meus desafios são meus desafios. Os seus desafios são seus desafios. Eu olho para a vida de todo mundo e eu tenho a plena convicção de que qualquer ser que respira na face da terra, que seja uma pessoa, está passando enormes desafios. Só que uma pessoa lida com os desafios de forma madura e outra pessoa não lida com seus desafios de forma madura. Eu escolhi a boa parte. Eu escolhi descansar. Eu escolhi que os meus desafios serão todos colocados na cruz. Então, por isso que eu encaro os meus grandes desafios de forma, mais serena. E talvez esse desafio que você passa, ele foi entregue, porque se você estivesse passando o que eu passo, você já tinha sucumbido. Ela, é verdade. Eu falei, pois é. Porque cada um tem uma história. Cada um tem um contexto. Cada um tem a sua direção ali. O tamanho, gente, o tamanho
da tua entrega, vai ser o tamanho da tua adoração. Você precisa observar. Aquele que se entrega demais aquele que adora demais, é aquele que tem mais. Quem é muito é dado, muito é cobrado. Deixa eu falar uma coisa, gente, com vocês. Cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem um contexto. Cada um tem um testemunho. Deixa eu te falar, qual é o tamanho da tua entrega? Ali vai estar o tamanho da tua adoração. Qual o tamanho da tua devoção? Ali vai estar o tamanho da tua adoração. E ali Deus vai te entregar graça e misericórdia. Graça, benevolência e misericórdia. Talvez você esteja passando por essa situação aí para resolver. Não é para a morte, é para a vida. Declara palavras de vida sobre o teu caos. Diga para você mesmo, sabe por que eu estou passando essa situação? Não é para a morte, é para a vida. Declaro vida sobre essa situação. Comece a declarar sobre a tua situação, sobre as tuas circunstâncias. Vida, vida, vida de Deus. Vida de Deus. O Senhor vai te achar, o Senhor vai te encontrar e o Senhor vai fazer de você um vaso novo, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa entrega. Derrame a tua misericórdia sobre nós, exerça o teu favor sobre a nossa vida. Derrama sobre nós espírito de sabedoria, de revelação e de discernimento. Nos leva ao mais alto e sublime trono e nos dê, Senhor, uma porção da tua herança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar uma coisa com vocês que aconteceu ontem. Ontem eu liguei para uma amiga, nós estávamos conversando e sobre o casamento dela. E o casamento dela, gente, é muito bom. Não é? Tem coisa que é boa e tem coisa que é muito boa. E o casamento dela é muito bom. E eu achei interessante acompanhar ela nos últimos anos e ver o casamento dela e ver o crescimento dela e do esposo dela. E eu olhei para ela e falei assim, você sabe por que você casou com fulano? Por causa de uma palavra de discernimento, porque ele não era nada do que ele é hoje. Aí ela olhou para mim, ela riu tanto. Ela falou a verdade. Eu só casei com ele porque eu tive o discernimento de quem ele seria. Eu sempre o vi como ele está hoje. Eu falei, E a caminhada de vocês toda foi em prol dele chegar onde ele está hoje. E ele está hoje em uma situação tão confortável. E ele colocou ela numa situação tão confortável, vocês não fazem ideia. Mas quando ela se casou com ele, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele não tinha dinheiro, ele estava passando por situações emocionais muito divergentes, só que ele tinha uma característica, um coração disposto a crescer. E foi nesse coração disposto a crescer que ela se pegou e foi uma decisão assertiva. Se ela contasse os desafios que ela estava vivendo para qualquer pessoa perto dela, a pessoa ia falar, não casa, mas ela teve um discernimento. Sabe o que eu declaro sobre a sua vida? Discernimento. Sabe o que eu declaro sobre a minha vida? Discernimento. Quando ela olhou para ele lá atrás, eles não têm muito tempo de casado, não. Eu falei, olha, em tão pouco tempo, esse homem cresceu de maneira exponencial. Ele adquiriu o respeito de todo mundo. Ela falou, é por causa de mim? Eu falei, é por causa de você. Mas ele desejou, gente, ele quis. Ela olhou para ele e aquela terra sem forma e vazia, ela falou assim, essa terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus vai habitar. E ele habitou, foi pouco tempo, gente, não tem 5 anos de casado. Vocês não fazem ideia de quem ele era no dia do sim e hoje. Quem ele está num lugar de tanta excelência. Sabe por quê? Deus a preparou, Deus a forjou, Deus a humilhou. Deus permitiu que ela fosse humilhada. Deus quis, Deus desejou. Então, e ela se permitiu ser muito humilhada muitos anos. E não era nada sobre homens, era sempre sobre Deus, tá? Ela se colocou no lugar de serva. E ela permitiu Deus forjar o caráter dela. Quando ele chega na vida dela,
Ela tá com um caráter tão forjado, e ela não casou jovenzinha não, tá? Ela já casou assim, com mais de 35, mas ela teve tanto discernimento que qualquer outra mulher que pegasse ele do jeito que ele estava quando ela aproximou dele, ia falar, não casa não, minha filha, não casa não, e ela casou. E ela não casou por desespero, não, ela casou porque ela tinha uma palavra. E agora ele tá assim, ó, voando alto. E é impressionante o quanto esse homem cresceu nos últimos anos. Mas você sabe o que é isso? Discernimento. E o discernimento dela veio na dor. Veio dela permitir ser aperfeiçoada. O tamanho da tua entrega é o tamanho da tua adoração. A adoração dela é muito alta. A entrega dela é muito profunda. E a resposta dela veio como fogo. Ela hoje não precisa trabalhar. Ela trabalha quando ela quer, se ela quiser. Hoje ela não tem a necessidade de trabalhar. Quando ela quer, ela trabalha. Se ela quiser, ela trabalha. Só para vocês terem ideia. Um carinho, um respeito, um cuidado, uma atenção, um despojo. Hoje ela tem na vida dela despojos, mas tudo isso veio de um aperfeiçoamento na dor. Tem gente que passa um pouquinho de dor, fala, não conta, eu vou morrer, vou pular da ponte. Não deixa, se permita passar pelo vale da humilhação, porque depois do vale da humilhação vem um aperfeiçoamento. Aí você vai entender o tamanho do teu discernimento em Deus. E ali sim, você vai ser coroada de glória, graça e misericórdia. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus abençoe. Se Deus quiser, até amanhã.